Olá, o Em Cartaz já vai começar. O teatro é uma das formas mais antigas e universais de expressão cultural e social. É um espelho da sociedade, reflete suas preocupações, seus conflitos, seus valores, e tem muita coisa para a gente assistir. Por isso estamos aqui para você saber o que está acontecendo nos palcos da cidade. Você pode ver o Em Cartaz aqui pela TV Aberta São Paulo ou pela TV Com Brasil em qualquer parte do território nacional, nesses canais que estão passando aí embaixo. Siga o programa Em Cartaz também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e no YouTube. Todas as nossas entrevistas ficam guardadas para sempre lá no YouTube. Sejam muito bem-vindos, o Em Cartaz está no ar. Quintal dos Sonhos. Quintal dos Sonhos acompanha a vida de duas mulheres unidas pela amizade e pelos desafios da maternidade. As duas mulheres são a Mariana Codiola, falei certo, Bela? Codiola, italiana. E a Carol Porto. Porto deve ser português. Porto Seguro. Porto Seguro, ótimo. Mariana, me fala um pouco de você, antes da gente entrar na peça propriamente. A gente sempre começa, a Mariana é mãe, agora a gente tá tudo assim, mãe, atriz, sonhadora. Minha personagem na peça é muito de identificação comigo mesma, você viu? Mesmo. Porque eu sou assim, sonhadora desde criança, sabe? Então eu falei, vou retomar aqui meus sonhos e vou colocar em prática Quintal dos Sonhos. É a tua primeira experiência teatral? Eu já tive muitas, mas dando aula com meus alunos. Eu já tive muitas turmas de teatro. Inclusive, a gente já deu aula juntas, né, Carol? A gente se conhece desde da nossa infância e já demos aula juntas. E a minha experiência de palco, eu ia muito para televisão, então muita publicidade, me formei em cinema, me formei em curso de interpretação para TV e sempre muito na mídia e na publicidade. O palco é uma experiência, assim, no adulto, a primeira vez. A primeira vez. Sim. E a Carol? Eu sou mãe também, de duas mães, temos cá duas mães. Maravilhosas. Eu sou atriz, sou arte educadora e gosto muito do teatro musical, então eu fiz pós em teatro musical. E aí eu fiquei passeando nas áreas da educação, da arte educação e artística do teatro. Sim. E tal. Fiz algumas coisas como modelo, fiz uma participação na minissérie Conselho Tutelar, que foi uma experiência como atriz muito legal, muito grande, e aí eu vou trazendo todas essas minhas vivências da parte artística e da parte materna e professora para dentro da minha vida, então vai reverberando em cada espacinho. Então, paralelo como atriz, eu tenho meu trabalho como arte educadora, que eu faço contações de histórias em espaços públicos, usando a arte como ferramenta para falar de inclusão social e de diversidade, enfim. Eu acho que as narrativas, elas ajudam muito a gente a falar sobre temas que às vezes a gente não põe luz, não põe fala. E às vezes a gente também não sabe como falar, né? Então eu acho que a inclusão ainda caminhou bastante, mas ainda tem bastante coisa que a gente tem que pôr luz e trazer à tona o assunto, a reflexão. Então a arte, ela vai passando e atravessando as pessoas e cada um se atravessa numa parte. Então, a peça fala muito com a Carol, arte educadora. A gente se conectou muito também pela parte de inclusão, né, Carol? É um Não tema... é a primeira vez que vocês trabalham juntos. Não. Né? É a arte. Então, assim, a arte sempre foi nosso elo. Sim. Só que era muito voltado para isso, né? Então, curso de teatro, a gente teve uma oficina de teatro, interpretação para TV. Então, a gente tinha muitos alunos juntas. Então, a gente ensinava a eles ali todas as técnicas, né? Ia passando ali as etapas e fazia apresentações nos palcos, nos teatros de Santos. Vocês são de Santos? Somos de Santos. As duas, Santista. Santos é um celeiro de gente, né, para teatro, né? Muitos atores, tem muitos festivais, muito legal. Uma bela cidade. Vamos falar do Quintal dos Sonhos, então.
Quintal dos Sonhos, por que esse nome? Quintal dos Sonhos. Olha, quintal. Eu sempre morei em casa, quintal né? sempre Eu aquela nasci... coisa, né? Gostosa, né? Quintal. Eu sempre morei em casa, então eu sempre tive quintal, assim, aquele quintal com aquele azulejo, ladrilho bem cor terracota, assim, barro. E lá no meu quintal floresciam os meus mais lindos sonhos. Então eu sentava ali com uma cadeira de praia e sempre gostei de escrever. Então eu sempre escrevia muitas vontades futuras. Hoje em dia é tudo no bloco de notas, mas antigamente era no papel. Caderno ali, e eu ainda acho algumas coisas, não da infância, mas da adolescência eu tenho algumas coisas guardadas. E eu tinha quintal na casa da minha avó, das minhas duas avós, onde eu brincava, enfim. Então, assim, o quintal eu acho que remete muito ali Tá guardado ali dentro. Tá guardado ali, a memória afetiva. Carol também teve quintal? Não tive quintal, Carol, gente. Eu não tive, mas eu tive muito isso de brincar, de brincadeira dos primos. Então, meu pai tem 8 irmãos. Então, são tios, grande, são primos, aí primo que já teve filho. Então, a nossa família sempre se encontrou nos domingos na casa da minha avó. Então, sempre teve esses momentos de brincadeiras. Então, por isso que eu acho que também eu sou muito, assim, minha parte do projeto como arte educadora, mais com crianças. Então, eu tenho a criança viva dentro de mim desde sempre. Eu sempre gostei de reunir todo mundo e aí criar jogos e criar cenas. Então, assim, eu sou uma pessoa muito criativa. Às vezes até demais, que dá até uma atrapalhada. E eu acho que essa coisa viva da criança, de ser espontânea, e de ir, e de vai descalço, a gente precisa estar com ela viva dentro da gente adulto. Porque aí começa a ter as responsabilidades. Então, você é mãe, empreendedora, e você... Mas você não pode deixar a sua criança interior morrer. Pode e eu acho dela, que o quintal, né? ele vem desse lugar, independente do quintal físico, né? O quintal é você ativar o seu sonho que nem criança. Que criança vai, acredita que é isso e vai. E o adulto já vai, não, mas eu não vou conseguir. Eu já tenho tantos anos. Então, e a gente tem que quebrar um pouco isso. Eu acho que a peça, ela traz esse olhar, né? Sim. Agora, na peça são 2 mulheres em jornadas paralelas, diz aqui, né? A Mariana faz a mãe de uma criança autista. E você, Carol, faz uma professora de yoga e amiga da Laura, que é a mãe da criança autista. É uma experiência pessoal isso? Sim, sim. Minha filha é autista, ela teve o diagnóstico bem cedo. Eu fiz intervenção precoce ali no desenvolvimento dela desde cedo. Tive esse olhar, essa aceitação, né? Que muitas mães... É difícil, né? O diagnóstico, aceitar. Lógico que no começo ali, em plena pandemia, eu falei, será? É falta de contato? Será que é por conta da pandemia? Não é, vamos investigar, não, vamos atrás, tem alguma coisa errada. Então, assim, no fundo, eu acho que todas as mães sabem quando o desenvolvimento não caminha ali pro típico, né? Tem alguma coisa não tá dando alguma certo, coisa. Né? Eu acho que, assim, a gente tem que pecar pelo excesso, porque ele salva mesmo. Hoje em dia, ela tá, assim, muito, muito bem. Ela passa despercebida pelo mundo, né? Com suas características ali. E aí eu me senti preparada até para voltar, porque eu fui uma mãe que tive o privilégio, eu posso falar assim, de sentar, cruzar as pernas na terapia e acompanhar o desenvolvimento dela e aprender. Porque não adianta só você entregar, às vezes, pro profissional, né? Você tem que fazer em casa também, né? Então eu tive esse privilégio de poder acompanhar todo o desenvolvimento da Yasmin. E é isso. Então, nasceu de dor também essa história, né? A dor do diagnóstico, a dor da conversa com outras mulheres, porque eu comecei a perceber que essa história não era só minha, era delas também. Então eu quis, assim, gritar para o mundo essa dor, essas dificuldades, muitas vezes para retomar no mercado de trabalho. Elas muitas mulheres precisavam pagar as terapias das crianças, mas ao mesmo tempo tá com filho para desenvolvê-los, ao mesmo tempo, assim, tá dando aquele suporte, porque as crianças não podem ficar sozinhas. Exato, assim, então foi Agora, bem como é que isso está sendo colocado na peça? É uma história, uma narrativa, é a narrativa da experiência pessoal? Como é que isso surge na peça, no palco? Então, lá no Quintal dos Sonhos, as 2 mulheres, elas
Então, a amizade da Laura e da Fernanda é muito bonita, né? A gente fala que, assim, que a gente, às vezes, não precisa ter alguém para dar conselho na vida. Mas a gente tem que ter alguém pelo menos te escutar. Pra ouvir, pelo menos, E às vezes é só isso que a gente quer. É só isso que a gente compartilhar. A gente não quer que você dê uma opinião, a gente só quer que você escute e acolha. E a Fernanda, na peça, ela tem muito esse papel, assim, né? A Laura vai falando e às vezes ela só acolhe, às vezes ela dá um chacoalhão. Mas a maioria das vezes ela tá ali, não, eu tô aqui. E vice-versa. Porque a Fernanda, ela é a rede de apoio da Laura, elas são amigas, mas a Fernanda é uma mulher tentante. Ela quer engravidar, ela quer ser mãe. E ela dá a rede de apoio pra Laura, que é mãe. Então, ela tem também as feridas dela. Porque, ela queria muito também ter o dela. E ela tenta, se frustra. Então, tem essa coisa mútua das duas. Uma dá força pra outra. Então, é meio que quando uma dá uma caída, a outra puxa. Né? Cada um com o seu jeitinho. Se apoiam mutuamente. Sim. Isso é muito importante. Porque a mãe, a mulher... ou tentante, ou a mãe atípica, ela fica muito em rede de apoio, e às vezes não é só rede de apoio funcional, de buscar, de levar, mas é uma rede de apoio de você conversar mesmo, de você desabafar. Alguém com quem trocar, né? E de você não ser julgada, porque é muito julgamento, tanto pra Fernanda. E aí, vai ser mãe? E aí, deu certo? Ai, não deu certo. Olha, se você tomar isso aqui... as pessoas, elas têm esse hábito, assim, de falar, acho que demais até, né? E às vezes só tem que ouvir. Então, elas têm essa ligação. Mas é colocado na peça também a parte da inclusão da Laura, da mãe atípica, numa jornada de tentar retomar para o mercado de trabalho, porque ela é atriz, só que ela tá afastada para cuidar do Luca, né? O Luca, ela é mãe solo, então ele pega e ela tenta ir para as terapias, para desenvolver eles. Tem uma cena também que é bem bonita do diagnóstico, que é ela contando do medo, né? Então, ela é colocada assim, sabe? A Laura na peça. Não, a gente tá falando de Quintal dos Sonhos, que elas vão fazer dia 24 e dia 31 de julho. São 2 sextas-feiras, lá no Teatro Multiplan, no Morumbi Shopping. A gente tem umas fotos, né? Vamos botar as fotos, aí você vai dizendo pra gente o que tá rolando ali, o que tá acontecendo. Adoro ver fotografia. Quem é? É a mãe. Que vestido é esse, menina? Linda. É uma cena aí da abertura da peça corporal. É uma música até da Elisa Gatti, da Mãe Musical. Ela é uma artista incrível que ela vai cantar ao vivo, viu? No Teatro Multiplan. Nas 2 sessões? Nas 2 sessões, dia 24 e 31. A Elisa tá lá. Maravilhosa no final da peça. E aí a Fernanda, aí ó, sentindo, será que ela é engravida? Será que ela é engravida? Não engravida, né? Que fundo é esse? É uma projeção ou é um telão? Aí a gente fez no LED, né? Então, no LED, foi no LED, mas aqui em São Paulo vai ser projeção, que a gente adaptou aí para projeção, porque um painel de LED para montar precisa de mais de um dia. E assim, os teatros aqui ultimamente a gente tem que entrar e sair rápido. E é o texto que ela tá ali, ó, tá vendo? Ela tá decorando e segurando a criança. Segurando a criança, exatamente. É o texto do Romeu e Julieta, dando spoiler aí, bonito, que ela tá, a Laura ali, ensaiando. E a Fernanda, ela é meio sem noção, então ela chega, ela não é mãe, né? Então ela chega, mas isso é fácil, deixa que eu faço. Ela não tem noção do que é a jornada, né? Acabou as fotos? Acabou. Que pena, queria mais fotos. Vai lá. Então, quer dizer, é um fruto de experiências pessoais suas e daquilo que você recolheu desse contato com outras mães que passaram por situações semelhantes. Né? Pra mim foi bem desafiador fazer a Fernanda, porque eu tenho 2 filhas e pra mim, assim, foi fácil engravidar. Né? Eu não tive dificuldade de querer ser mãe e não conseguir. Então, fazer uma personagem que tenta engravidar e não consegue, e que o maior sonho dela é ser mãe, e ela vê os positivos que não chegam, foi um trabalho de pesquisa. Então, assim, assisto filme, vejo conteúdo, a Mariana me manda, às vezes, quando tem relação com a minha personagem, porque eu preciso achar o meu sensorial e ativar ali algo que pra mim foi muito fácil. Foi muito simples, eu sempre quis ser mãe e eu fui de 2 meninas lindas.
Então, é uma personagem bem contraponto pra mim. Ao contrário Da minha sua vida, da sua vivência, vivência. E a peça me trouxe uma animação que hoje em dia eu tô vivendo muito da personagem da Carol, porque eu resolvi partir pro segundo e pra viver, né, a fertilização in vitro. Já tá em processo? Enfim, tô em processo. Que beleza. Se Deus quiser, aí eu vou realizar. E é bom que ela vai compartilhando comigo as coisas de viver mesmo. Eu tô sendo o laboratório da Carol. Tá muito, né? Em pleno. E sabe uma coisa que eu acho legal de falar da peça? Assim, por exemplo, eu sou atriz, sou mãe, sou arte educadora, então assim, eu pesquiso, estudo muito, e eu nunca tinha parado pra pesquisar sobre fertilização. Sobre o filho. Não sabia nada desse tema, nada. Tanto que quando ela ia falando, aplica na barriga, eu falava, gente, aplica na barriga. Na minha cabeça era uma coisa que colocava por dentro, não tinha uma coisa física assim, né? Então, são muitas questões de alimentação, de deixar de consumir bebida alcoólica, pra preparar o útero. Cafeína mesmo, eu falei, eu não sou da turma do café, mas eu também não posso. Não quis tomar café, então, aqui pra gente? E assim, é um tema que é legal trazer pro teatro. Porque é o que eu falei, eu acredito muito que a arte, ela abre diálogo pra temas que às vezes o teatro é um belo canal, né, de transmissão da escuta tipo e da partilha, né? A gente coloca ali. Gente, o Quintal dos Sonhos, dias 24 e 31, são 2 sextas-feiras, 8h30 da noite, Teatro Multiplan, lá no Morumbi Shopping. Ingresso dá para comprar pelo Simpla. Depois vai prosseguir esse trabalho? Não, vai sim, com certeza. A gente só não tem as datas. A gente vai pro Rio, provavelmente, também, ficar um pouquinho lá. Perfeito, legal. Meninas, obrigado pela presença de vocês aqui, Mariana. Muito obrigada por receber Carol? a gente. Obrigada, amém. Esperamos lá no Morumbi. Teatro Multiplan Shopping, Multiplan Morumbi Shopping, 24 e 31 de julho, sexta-feira, às 8h30 da noite. Deixa eu ver o que tem aqui agora. Dica de filme, a Sandra Vastano separou um trailer aí pra gente assistir. Vamos lá? After years of war, no one could stand between my men and home. Not even me. Promise me you will come back. What if I can't? Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Governo Federal. O espetáculo do baile de Ossameji, não sei se eu falei certo, depois vocês me dizem. No baile de Ossameji faço das tripas o meu coração. Olha que título, inspirado na cosmologia Yorubá Nagô
e nas vivências de mulheres negras e ressignifica o ventre feminino. Quem está aqui para contar tudo sobre esse assunto é a Flávia Rosa. E aí, menina? Tudo bem? Prazer ter você aqui. E a Adriana Paixão. Prazer. Paixão é bom. É bom. Antes da gente falar sobre o espetáculo em si, queria que vocês falassem das Capulanas. Sim. Quanto tempo, como é que surgiu e tal? Ano que vem a gente faz 20 anos de caminhada. 20 anos. 20 anos. Estamos aí nessa estradinha, né? Estamos aí construindo essa história. Éramos jovens, né? Quando iniciamos. Que isso? Lá na zona... Juventude está sempre presente. Sempre, né? Isso é muito importante, né? Embora a vivacidade não seja a mesma, mas estamos aí, ó. Não importa. Ó, voando. Éramos umas jovens lá da Zona Sul de São Paulo. A maioria de nós ainda continuamos lá na Zona bairro? Sul. Eu morava no Grajaú, depois fui pro Capão Redondo. A Adriana mora no Jardim Miriam. Débora também fez o mesmo trajeto que eu do Grajaú. Todas no extremo sul ali. Todas ali do extremo sul. E também tínhamos a Priscila Ubas, que também estava ali naquela região ali de Interlagos. Então todo mundo ali, né? Então nos conhecemos também em vários locais, né? Como é que eu posso dizer? Circuitos culturais, de cultura negra. Isso, circuitos culturais, né? De cultura negra. E aí, felizmente, nos encontramos também na faculdade. E ali a gente começou a fazer trabalhos juntas, enfim. E aí resolvemos fazer um trabalho, porque nós fomos uma das integrantes foi convidada para fazer. E aí nós inventamos o grupo. O grupo foi se dando assim. E aí foi criando forma, foi o nome depois chegou depois. Aí... Capulanas, por que Capulanas? Recebemos um convite para fazer uma mostra. Nós somos muito cria também de saraus, né? Os saraus... Na região sul, eu acho que exatamente. Muito sarau. Muito efervescente. E nós éramos essas jovens de sarau, né? De ir para um lado para o outro. Sarauzeiras. Ia ter uma mostra que ia ser pelo sarau da Cooperifa, que é um dos saraus mais antigos, né, de São Paulo. Nos convidaram para fazer essa mostra e nós fomos. E aí a gente precisava escolher um nome, né, para poder colocar no coletivo. E aí, contemporânea, a gente tinha outros dois poetas, né, que tinham acabado de lançar um livro que tinha 2 capas, que era a Elisandra Souza e a Kins Quintê. E aí a gente olhou aquele livro, viu uma imagem muito bonita que dizia sobre a gente, que era uma mulher negra com um bebê amarrado nas costas e segurando uma arma, assim, não sei que tipo de arma é aquela. E a gente falou, interessante a leitura dessa imagem, né? Que é uma mulher que, mesmo carregando o seu filho, ela tem uma autonomia para poder continuar lutando pelas coisas da vida, né? E aí a gente falou, nossa, isso é uma coisa bonita. Bacana, né? E aí a gente foi pesquisar sobre o que era aquele pano, qual o sentido daquele pano que amarrava aquele bebê. E mais pra frente, a gente, além das pesquisas teóricas que a gente foi buscar, a gente foi pro continente africano para entender melhor sobre isso também, né? E, especificamente em Moçambique, esses tecidos são chamados de capulanas. Esse tecido que amarra a criança, carrega a criança. É usado como vestimenta. Ele é uma tradição que conta as histórias também. Exatamente. Fala sobre memória daquela família, tem muitas funções mulher. Sociais e políticas, né? Esse pano. Bacana, Capulana. Falou, eu sempre ouvi esse nome e falava, o que será Capulana? Vocês estão fazendo esse espetáculo agora no baile de Ossameji, eu falei certo? Falou certíssimo. No baile de Ossameji, faço das tripas o meu coração. Esse nome é expressivo, hein, menina? De onde surgiu a ideia desse espetáculo? O que é essa cosmologia Nagô e Urubá? Isso vem de uma pesquisa. A gente terminou um processo longo de trilogia sobre a saúde das mulheres negras, que começa lá atrás com Solano Trindade falando sobre a imagem. Depois a gente foi para Sangoma discutir o processo de adoecimento que o racismo causa nos nossos corpos. E por fim a gente tinha passado por Ialodês, falando sobre o prazer das mulheres negras, a liderança feminina que se dá sobretudo nas periferias. Quando a gente foi pensar na continuidade dessa pesquisa,
a gente começou a entender um processo muito dado na cidade de São Paulo de apagamento das nossas produções artísticas. E a gente começou a questionar o porquê, mesmo construindo uma história que estava se consolidando ali já nos 18 anos, né, 17, quando começa um pouco essa pesquisa, então já tem uns 3, quase 4 anos que a gente está pesquisando, e aí a gente se entendeu como esses processos que o racismo vai acometendo com a nossa experiência artística, de vida, da gente construir e sempre alguém apaga, né, nesses processos. Então a gente estava muito embasada numa discussão que Bell Hooks traz sobre Eu Não Sou Uma Mulher, quando a gente começou a dar uma volta e pensar, somos uma sociedade secreta que cria espaços para a gente sobreviver, para a gente produzir o nosso conhecimento, produzir a nossa arte. Então a gente entra na pesquisa Gueledé, que aí era um trabalho Gueledé para além das sociedades secretas, onde a gente começou a investigar performances e produções de conhecimento a partir de vários legados de artistas e diretoras convidadas. A Jéssica Nascimento, que é a dramaturga e diretora desse trabalho de Osameji, entra com a gente nessa pesquisa, traz um conhecimento muito aprofundado sobre os ritos gueledés e como que ele chega na diáspora pra gente, como ele é entendido como organizações ditas femininas de manutenção de saber, de cuidado, de cura. E aí esse trabalho vai alimentando e construindo a dramaturgia para a construção do espetáculo Osameji. Ossa é um dos odus de Ifá. É quando a gente vai se consultar com esse saber e ele aponta um caminho. Ele fala sobre uma caminhada que pede também cuidado sobre a saúde dos órgãos internos, do baixo ventre, a saúde da mulher, a saúde das pernas. Então, como que a gente, nesse caminho de quase 20 anos que vem falando sobre a saúde das mulheres negras, se volta para olhar mais uma vez, a partir desse caminho orientado pelo Ifá. Então, nas tripas, né, Faço Meu Coração, nada mais é do que todo esse lugar de recriação, de resistência, de reelaboração da vida. Então, quando a gente vai pensar o baile, o que é o baile? Para as tradições negras, os bailes é onde acontece toda a manifestação da nossa arte, da nossa cultura. A ressignificação, a manutenção da comunidade, o trazer as memórias. Então, quem vai apresentar isso pra gente é Fernando Ortiz, um afro-cubano que vai pensar teatralidade e bailes nesses modos de reelaboração da cultura em diáspora. E a Beatriz Nascimento, com Ori. Então ela vai dizer, olha, nos bailes negros era onde a gente exercitava a nossa cultura, as nossas manifestações. E isso tem a ver com a preservação da memória, a manutenção da comunidade. Então a gente tem sempre esse sentido da festa também. Da festa. Da celebração. Da celebração. É onde os aprendizados são trocados. São trocados, exatamente. E isso em várias sociedades, em várias etnias, inclusive, acontece isso, né? Mas lá por volta de 1920, imagina, né? Eu me lembro. Lá por volta de 1920... a italianada aqui do Brás, né? Eles faziam os saraus deles, as festas deles, onde era exatamente isso, né? Eles iam lá, cantavam, dançavam, comiam, festejavam e passavam. Passavam experiências, conhecimentos, tal. Essa conotação da festa é muito bonito, né? Muito bonita. Para os povos que passaram por processos de diáspora forçada, isso é garantir sobrevivência. Exatamente. Então, sobrevivência de vida é a gente conseguir se conectar com o passado que foi interditado também. Agora, como é que isso está colocado no espetáculo em si? É um tema deste tamanho. Muito grande. É uma mulher negra que vai gestar um espetáculo. Ela vai gestar um espetáculo. Ela está gestando para parir um espetáculo. Exatamente. Então a gente vai, essa mulher, ela vai passando por várias vezes, ela vai assistindo várias histórias de outras mulheres também, né? E o ventre é a linha de condução desse espetáculo, né? O ventre, a barriga, o gestar. Então assim, vem trazer memória, vem trazer, essas mulheres vêm trazendo histórias de memórias, vem trazendo memórias de construções de novas celebrações, né? Em busca de novas celebrações, de troca entre elas, pensando mesmo em tudo isso que a Adri acabou de falar, que é como a gente pensa essa manutenção, né? Dessa permanência, dessas mulheres negras aqui. Então esse espetáculo, ele traz muito, ele aponta muito
a partir dessas histórias, dessas gestantes, como que a gente pode pensar permanência? Estou vendo aqui que vocês falam da Milagros. Isso. Quem é Milagros? Milagros é uma médica afro-cubana. Nossa pesquisa está muito nos modos afro-atlânticos, né? Caribe. E a Milagros é uma personagem que traz uma outra forma de pensar a medicina, um outro cuidado, que passa por esse outro saber sobre o que é saúde, que é integral, que é a saúde espiritual, a saúde física, a saúde psíquica. Então, essa personagem é inspirada em uma mulher chamada Milagros, num desses caminhos de busca que a Jéssica Nascimento fez. Então, ela é uma médica cubana também da santeria, que pensa esse conhecimento integrado mesmo. E ela é que abre, dentro do espetáculo, esse grande portal, para que aquela pessoa que estava sendo acometida por dores, por histórias que ela não conhece, não entende, possa entrar e fazer uma busca sobre a ancestralidade dela. Aqui a gente vai trabalhar com um conceito muito bonito chamado fabulação crítica, muito trazido pela Saidiya Hartman, que é quando se tem um passado cheio de lacunas, a gente ficcionaliza esses lugares a partir da criação. A gente preenche. Como a gente contaria as histórias que não chegaram até a gente, mas que está presente nesse DNA corporal, nessa memória também, a partir da imaginação. Então, essa personagem Capulanas, ela entra dentro de si mesmo e vai olhando e reconstruindo caminhos. Então, ela vê o nascedouro ali do candomblé, ela vai lá e encontra possibilidade de ver o que aconteceu com os retornados em África, como que é essa construção e como que guardaram esses segredos desses saberes. Ela fica assistindo a tudo isso para entender sobre a própria história. Perfeito. E vocês vão dizer, tem outras personagens, né? Entidades, figuras, a Tia Má Montserrat, Sim. Maria Júlia Figueiredo, Maria Júlia da Conceição, Eleiê, Exu, Oxum, Oyá, Ozá. Muita gente! Muitas entidades! É uma grande evocação. Uma grande evocação, que a gente faz. E esses personagens, ora eles vão contando histórias que passam pela memória do nosso corpo, ou por histórias narradas que chegam até a gente, mas por figuras que são muito importantes na tradição afro-brasileira, caribenha. Vamos ver umas fotos? Vamos. Aí vocês vão contando pra gente o que tá rolando lá. Cadê as fotos no baile do Osameji, faço das tripas o meu coração? Vocês estão fazendo de 5 a 9 de agosto. Estão fazendo lá no terreiro Ile Axé Dará Omo Ofá Bebê. Isso. Ave Maria! Vou até repetir. Terreiro Ile Axé Dará Omo Ofá Bebê, que fica na estrada Bem-TV, 3.610, Balneário Dom Carlos, Zona Sul. Isso, a gente estreou na nossa goma, que é a Casa da Capulanas, onde a gente também pensa como um espaço cultural de culturas negras. Estreamos lá, a casa apresentava o espetáculo de modo plástico e vivo. E aí pra gente circular também é muito importante se fortalecer numa casa de axé, que tem a ver com esses saberes, lugares onde a gente partilha nossos saberes. E vamos encerrar E aí depois vocês vão lá pro Teatro de Arena. Teatro de Arena. De 5 a 9 de agosto, ali no centro, na rua Dr. Teodoro Baiman, em frente à Igreja da Consolação. Cadê as fotos? Eu quero ver as fotos. Aí é Maria Júlia Figueiredo e Maria Júlia Conceição, que são duas figuras importantíssimas do candomblé, que pelas pesquisas que nós fizemos, são pessoas que conheceram a festa de Gueledé, né? Que é uma das referências que a gente traz dessa pesquisa para celebrar, né? Como é que se celebra? Gueledé é um rito feminino, né? Onde se evoca as grandes mães, as mães pássaros, para fertilidade da comunidade, para prosperidade. É um rito que na diáspora ele vai se transformando e acontece, né? Ele foi considerado patrimônio material da Unesco no Benin e na Nigéria. Mas como ele vem para o Brasil, acontece processos de diluição desse ritual, dessa festa, mas elas eram as guardadoras daqui. Dessa história. É inspirado nelas. A gente tá vendo ali peraí, volta lá. Aí, essas barrigas de madeira? Isso. São as máscaras usadas nos rituais de Gueledé também.
Foi feito por um artista de lá, do Benin. Barthelemy. Isso. Eu jamais vou falar esse sobrenome. Barthelemy, ele produziu Encomendado Pensando nos Nossos Corpos. Sim. É um grande artista. E esses ventres de barriga, eles são colocados nessas ritualísticas pensando nesse lugar da fertilidade, da prosperidade. Saúde. Como todas as personagens, exceto a Capulana, que entra nessa investigação, são personagens míticos que estão em outros tempos, elas usam ventre de barriga, mostrando que elas estão entre a relação da divindade e da humanidade. Que bacana, que bacana. Olha os cestos, né? Lindos. Como é que chama? Esse material? Sisal. Sisal, isso, né? Os figurinos, cenotécnica da Débora Marçal, que também está no elenco. E é uma das fundadoras também, da Capulanas. A direção da Olaiguebé. Jéssica Nascimento Olaiguebé. Jéssica, uma mente brilhante, que tem somado com a gente, pensando que Capulanas constrói uma trajetória em diálogo também nessas relações transatlânticas, né? Então, nossos estudos parte de um entendimento de uma teatralidade negra, mas em diálogo com outros artistas fora do Brasil. Artistas africanos, na história do próprio grupo, né? Então a gente sempre está nesse diálogo de pesquisa. Pesquisamos Sangoma, Yalodês. Perfeito. Legal. No baile de Osameji, faço das tripas o meu coração. Lá no Balneário Dom Terreiro Ilê, achei dará homofá bebê. Olha, arrasei agora. Estrada do Bem-TV 3610, do Balneário Dom Carlos, de sexta a domingo às 6 da tarde. Em agosto, de 5 a 9 de agosto, no Teatro de Arena Eugênio Kuznet, ali na Teodoro Baima, 94. Os ingressos são gratuitos, né? Exato. É bom fazer reserva pelo Simpla, mas é de graça. Né? Isso. Parabéns para vocês, meninas. Um abraço para todo mundo lá das Capulanas. Muito obrigada. Sucesso e feliz aniversário. Obrigada. Vamos. Deixa eu ver o que temos aqui. Perdi. Tá aqui. Hora da nossa agenda. Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo pelo Brasil afora? Agenda Brasil. Gente, o Encontro de Estudos da Palhaçaria chega ao seu 12º ano, reúne artistas, pesquisadores para explicar as conexões entre corpo, movimento e construção do riso. Tem que rir. Rodrigo Belladonna, tudo bem? Alô. Tudo bem, e você? Camila Scatena, tudo bem? Tudo. Obrigado pela presença de vocês aqui. Rodrigo, palhaço? Palhaço? Desde quando? Já tem mais de uma década aí. Uma década? Mais de uma década. Eu falo que eu comecei em 2011, mas isso começa lá em 2007, 2008, na verdade. Né? E eu vim trabalhar em São Paulo, né, como ator, artista, e descobri a palhaçaria através dos Parlapatões. Olha! Fui trabalhar com eles, né, na parte técnica lá. E me apaixonei, né? É uma linguagem que não tem como não se apaixonar, né? E a Camila? Qual é a tua história na palhaçaria? Na produção artística. Na produção artística. De formação eu sou bióloga. Bióloga? Veja só. Fiz lá no Mato Grosso, na Federal. Vim para São Paulo continuar estudo.
Fui fazer mestrado. No mestrado eu comecei como palhaço de hospital. Doutores da Alegria? Não, eles davam desse tipo, mas eles deram um treinamento pra gente, chama Média Alegria, existe até hoje. Comecei em 2013. Aí eu fui fazer curso de palhaços. Nisso eu descobri que estava começando um encontro que chamava Encontro de Estudos da Palhaçaria. Eu fui no 3º dia de vida do encontro. Era numa lona. Fui super bem recebida, comecei a ir direto. E acabava às 5 da tarde, que era bem hora do rush. E eu ficava pras reuniões. E eu não consigo ficar quieta. E eles conversando na reunião, e eu assim, gente, mas eles são muito desorganizados, eles não têm tabela, eles não... Daí eu comecei a organizar as coisas. Gente bagunçada, tipo precisa botar uma ordem nessa palhaçaria aqui. Isso, o mestrado... Essa palhaçada. O mestrado já tinha acabado, eu já não queria mais saber do lance de faculdade. Aí o Rodrigo me chamou, ele perguntou se eu queria ser coordenadora, primeiro eu falei não. Aí depois eu falei, eu já tô aqui dentro mesmo e nunca mais parei. E daí que eu descobri a produção artística. Comecei a trabalhar, comecei a estudar e não saí mais. E a biologia ficou pra lá. E a biologia ficou pra lá. Eu amo estar aqui dentro, mas... Agora, diz que o palhaço você não aprende, você se descobre. Você descobre palhaço. Você se descobre palhaço. Exato, né? O que você aprende é as técnicas, né? Você aprende as técnicas, exatamente. Mas você se descobre. Ele te encontra, né? O palhaço, ele te encontra, te abraça e você fala, é isso. Aí você passa a aceitar, né? Você passa a se aceitar. Aceitar os seus erros, seus fracassos e rir disso. E não existe uma fórmula do palhaço, cada um tem o seu palhaço, né? Constrói, elabora e convive com esse seu palhaço. Porque o palhaço faz parte de você, né? Você pode ele tá lá dentro, isso, né? ele tá dentro de você. Então você pode até copiar algumas técnicas, algumas coisas, mas é seu. Só você vai conseguir ser aquele palhaço ali, mas ninguém vai te copiar, né? Então, é um mundo encantador, não é não? Mas é desafiador também. É desafiador, né? Porque mexe muito com você, né? Você exposto, você totalmente exposto. Sim, porque o palhaço não tem medo de nada, né? Ele expõe o ridículo dele, né? A tristeza, a alegria, né? Os traumas, tudo. Ele tem que falar sim pra tudo, né? O palhaço, você chega pra ele, você sabe consertar um carro? Sei. Sei. Você sabe consertar um avião? Sei consertar um avião, entendeu? Ele fala assim pra tudo, né? E nisso ele se vira ali, da forma dele, ele conserta. Da forma dele. Que bárbaro, né? É um mundo deslumbrante, né? Deslumbrante. Sim. Agora, o Encontros de Estudos da Palhaçaria, o EEP. Ai, meu Deus. EEP. Quase um trabalhinho de estudo de palhaçaria. Quando começou, qual foi a ideia? A ideia, a gente era 3 amigos, né? 3? 3. Era eu... Um encontro de 3. Um encontro de 3. É que a gente saía de cursos, né? De palhaçaria, de comicidade. E a gente fala, e agora, né? A gente vai apresentar, a gente vai criar alguma coisa, um número, um espetáculo. O que a gente vai fazer? E se criar... Para quem a gente vai apresentar antes, né? Porque a gente é muito autônomo na relação de direção, às vezes. Quem está começando. Não tem dinheiro, não tem muito recurso, então você não vai contratar um diretor para te dirigir. Então é um dirigindo o outro ali dentro do que eles aprenderam em cursos, né? Principalmente. E era eu, o Pedro Fontana e a Bianca Belavarri, né? Que tinha saído de curso e conhecido. E falou assim, vamos criar um encontro, né? Inspirado num outro encontro que acontecia na SP também, na época. Né, de quem estudava lá, vamos criar um encontro de estudo e pesquisa da palhaçaria, assim a gente vai aprender mais com as pessoas, né, e... Uma troca ali, uma troca, todo mundo conhece alguma coisa de alguma coisa, então a gente entende até que o encontro de estudo da palhaçaria é um encontro de aprendizado horizontalizado, né, então o público pode assistir, como um palhaço profissional pode assistir, e os dois vão colaborar com a gente ali na conversa, né, no bate-papo e aprender junto alguma coisa. E a gente falou, vamos fazer isso, e aí foi chamando amigos, foi agregando mais amigos, convidando professores, convidando palhaços, né, gente da área para conversar com a gente, fazer uma reunião. Agora, Camila, a palhaçaria de uns anos para cá, de 10 ou 20 anos para cá, ganhou um novo status, vamos dizer assim. Né? Teve uma época que o palhaço era uma coisa meio relegada, aquele cirquinho, não sei o que. Hoje não, hoje o palhaço é cultuado, né? Uma nova visão e novos palhaços surgiram, né? A juventude, os jovens atores descobriram a palhaçaria, né? E hoje em dia tem muito grupo de palhaço de hospital também, né? Cresceu bastante. E cursos, aumentou muito a oferta de cursos. Muitos grupos se dedicando a esse trabalho, né? Que os grupos usam, até o grupo nem precisa de palhaçaria, mas eles usam a palhaçaria para fazer um espetáculo de comédia, né? Até para treinar mesmo algumas coisas, usa da técnica da palhaçaria. Então o palhaço virou essa pessoa mística ali, né? Que encabeceia muitas coisas para muitos lugares, né?
E é um universo, até uns anos atrás também, era um universo predominantemente masculino. Sim. Eram só palhaços. Não tinha palhaças, né? Ou, não me lembro de ter, por exemplo, na minha infância, eu nunca vi uma palhaça. Eram sempre os palhaços. Isso também mudou. Mudou. Hoje em dia aumentou bastante, e hoje em dia é reconhecimento dos palhaços, vendo as palhaças e falando, nossa, elas são boas. Então a gente teve um aumento, sim. Tem grupo só de palhaças, só de palhaças, não tem palhaço no meio. Eu não posso garantir que começou com as 10 graças do Rio, as 3 graças. Isso. Eu não sei se começou, mas elas foram uma das primeiras. Pioneiras, assim. Né? Isso. Aqui no Brasil, sim. Sim. Aqui em São Paulo tem a da Mafalda. A Mafalda tem um grupo só de palhaçaria feminina. E as mestras, né? Aqui em São Paulo a gente tem grandes mestras, a Beth Dorgan, Cida Almeida, né? Suzana Aragão. Então, assim, grandes nomes, são mulheres, né? Que estão instruindo esses novos palhaços, né? Então, as meninas vieram aí com força, né? Entraram nesse mundo, né? A gente, pra ver como era historicamente as coisas, né? Mulher não podia ser palhaço, né? No entanto, tem a Chamego, tem a história da palhaça Chamego, que era uma mulher do circo que entrava no picadeiro de palhaço. Né? Tem uma pesquisa toda, né, da Mariana, né? Mariana Gabriel. Que é a neta dessa palhaço, né? E ela conta sobre isso, né? Como era a época, você não podia uma mulher, até porque a palhaçaria no circo era meio agressiva também, né? Então você tinha muita clara que pegava, né? O palhaço apanhava, né, em cena, né? E eu acho que tem a ver com isso também e com o preconceito, né? Da mulher, que a mulher tem que ser só aquela menina bonita no circo, né? Então, era parte, né? A parte, né? Ajudava o mágico. Ela era... E hoje a potência da mulher tá aí, né? Também sendo palhaça. Que bárbaro, que universo bacana. Vamos falar então da EEP. A EEP, quer dizer, surgiu em 2014 e tal, e vocês estão fazendo, está em curso, né, uma edição agora, está acontecendo? Isso, a gente foi contemplado pelo PROAC, né, da Secretaria do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura, né, e é o primeiro grande prêmio que a gente ganha, e a gente resolveu fazer um festival de 1 ano praticamente, são 9 meses de atividade. Estão te dando trabalho agora, né? Eu acho que ela é a melhor pessoa para falar sobre isso, né, que é 12 meses com 9 de atividade. A gente já tinha o EP nunca parou desde 2014, toda segunda-feira a gente tem um encontro, e na pandemia, inclusive, a gente continuou fazendo o EP, mas em forma online, com as lives, então a gente chamava pessoas para trocar uma ideia. Então nunca parou. E esse ano, a gente ganhou de aniversário, que eu falo, de 12 anos, o PROAC, que também a gente tem que agradecer muito a Giovana Ueda, que ela entrou agora, porque ela que escreveu pra gente. Ela que escreveu o projeto, e graças a ela a gente passou. E hoje também ela tá com a gente na produção, não sou só eu de produtora, porque senão não daria conta. Então a gente passou. Então a gente continua fazendo o EP normalmente de segunda-feira, só que mudaram algumas coisinhas. Toda segunda-feira? Toda segunda-feira. Lá no Centro de Memória do Circo. Gente, quem não conhece o Centro de Memória do Circo, precisa conhecer. Fica na Galeria Olido. É maravilhoso. Do lado da Galeria do Rock. Na Galeria Olido, ao lado da Galeria do Rock. Avenida São João. Tem toda uma maquete tem enorme. Uma exposição lá em cima. Linda, né? Muito bonita. Uma exposição linda. E é gratuito, gente. É só chegar lá e entrar. E tem a Memória do Circo Brasileiro lá, né? Memória do Circo Brasileiro. É o único lugar, eu acho, da América Latina que trata esses figurinos, acervos do circo objetos, na América do Sul. São mais de 60 mil itens de vários circos brasileiros que estão no Mas e daí? Então falando. E daí a gente tem toda segunda-feira o encontro, que tem temáticas variadas. Então tem dia de espetáculo de número, dia de bate-papo, de sessão pipoca e de estudos teóricos. Só que agora a gente está tendo oficinas também, porque com o projeto a gente teve dinheiro, a gente conseguiu colocar mais atividades. Então, para participar, tem um forms aberto de propostas de espetáculo, de números, que as pessoas podem se inscrever. Tudo isso é só entrar no nosso Instagram, que é o eep.encom. EEP _. Vocês também se atrapalham. EEP _ palhacaria. Lá a gente solta tudo o que está acontecendo. E para as oficinas, a gente também tem inscrições, porque elas têm número limitado de pessoas, senão não dá conta. Tá rolando agora uma do Ronaldo Aguiar, ele é dos Doutores da Alegria, e ele tá fazendo sobre comicidade física. E tá bombando. Sim, foi super bem.
A gente já teve antes de ter 2 oficinas, né? Uma foi iniciação à palhaçaria com a Bárbara Salomé e uma de Gramelô, com o Cleroac. Gramelô! Agora vocês vão ter que explicar o que é o Gramelô. Vai lá. Quando o seu vai começar a falar... Mais ou menos isso, né? Que é muito usado na palhaçaria, né? Que vem da comédia relaxa. Exato. Lá de trás. Esse babucear, né? Você solta palavras entendíveis e outras não, mas todo mundo se entende, né? Então é uma técnica muito Você pega pelo sentido geral da coisa, né? Tem musicalidade dentro disso, você pode fazer sotaque dentro disso. É maravilhoso. O Cleroac é um palhaço. Cleroac. Faz acho que uns 35 anos que o Cleroac não aparece aqui no nosso programa. Acho que ele brigou comigo. Não é possível. Não é possível. O Cleroac, caramba, aparece aqui. Vamos conversar. Mas então, e daí é interessante falar que nesse projeto a gente pensou em 6 temáticas para discutir, para ter espetáculo, para ter oficina. Então a gente teve a palhaçaria brasileira, que foi com a Bárbara, que ela deu oficina. Agora, comicidade física, a gente acabou de começar, a gente abriu com o Fernando Sampaio, do La Mínima, do Circo Zani, a oficina do Ronaldo. Depois vai ter palhaçaria brasileira, palhaçaria feminina. E depois vai ter palhaçaria LGBT, vai ter uma oficina de maquiagem para palhaçaria drag, com o Fagner Saraiva, maravilhoso. Depois vai ter uma de palhaçaria preta e decolonial, que a gente espera que seja Cida Almeida. Grande mestra. E depois vai ter uma vertente que é acessibilidade no circo. E a gente encerra o nosso projeto. Mas vai ter em janeiro oficina com Felipe Bragantin, que é do La Mínima. Poxa vida, que programação. Sim. Agora eu estou vendo aqui, dia 27 de julho, às 14 horas, acontece o Encontro de Números. Virando disco com Henrique Caponero e o Balão com o Rodrigo Nasser, é isso? Sim, mas mudou a data. Não vai ser dia 27, vai ser dia 31. Dia 31, então, gente. Tá. Então, quando eu falei dia 27, entenda-se 31. Era um gramelô aquilo. Vai. Dia 31 de julho, 14 horas. 14 horas. Isso. Lá no Centro de Memória do Circo, a Galeria Olido. Isso. A Avenida São João 473 é ao lado da Galeria do Rock. Gratuito. Tudo sempre Precisa gratuito. se inscrever? Não. Para esse não, é só chegar. Só para O que vai ser esse virando o disco, o balão, esse encontro de números? É que o projeto do EP, né, do Encontro de Palhaçaria, sempre foi levar números e espetáculos também, além de a gente passa vídeos, películas, tem dia de sessão pipoca, tem dia de teoria, né, que a pessoa leva um livro que quer lançar, um TCC sobre a linguagem da palhaçaria e comicidade, e dia de pessoas de notório saber que vai lá conversar um pouco com a gente, que são as pessoas que já estão no ramo há um bom tempo. E dentro disso tem dia de número e espetáculo que a gente manteve dentro desse projeto. Então a pessoa se escreve através do formulário o seu número, o seu espetáculo, a gente faz uma avaliação e leva a pessoa a apresentar lá. Ela se apresenta lá. Ela se apresenta lá, e não precisa estar pronto, né? Porque é um encontro de estudo, né? De pesquisa. Se estiver pronto, tudo bem, a gente vai apresentar de qualquer jeito, mas se não tiver, a gente vai apresentar de qualquer jeito também. E depois a gente faz uma roda de conversa, né? Tudo é feito em uma roda de conversa após. Pra gente fazer aquilo que eu falei sobre a horizontalidade, né, do aprendizado, né, você dá o feedback pro artista, né, o artista vai te escutar sobre aquilo que você assistiu dele. Isso é importante para a formação de um artista também. Claro, sem dúvida. Repete aí o endereço, é o EEP_palhacaria. Palhacaria. Nós estamos aqui encabeçando um movimento pela cedilha. Queremos cedilha. Daí ficaria Cedilha. Vamos levantar essa bandeira. Pô, palhacaria. Então. Palhacaria. É isso. EEP_palhacaria. Lá você encontra a programação, as datas, os eventos, tudo está tudo lá. Maravilha. Então, gente, visitem o Centro de Memória do Circo. Fala. Eu tenho uma coisinha pra falar, surpresa de final de ano. Que final de ano? Nós estamos em junho? Sim, julho. Não, mas tudo começa bem antes, toda a programação sai antes. A gente tem uma festa que a gente faz todo ano que chama Palhapalusa. Palhapalusa. É uma grande festa de palhaço que a gente faz, é uma mostra de palhaço, que antes do projeto acontecia num dia só. Né, a gente fazia um cabaré, uma grande festa e apresentava lá no Centro de Memória do Circo, na Galeria Olido. Agora, com esse projeto, a gente vai fazer 7 dias de festa. Então, são 7 dias de programação com espetáculo. No final do ano. No final do ano. No final de segunda provavelmente em dezembro.
Né? Avisa a gente aqui pra gente lembrar as pessoas. Com certeza. Então já fiquem ligados aí também que vai ser uma programação bem extensa de 7 dias aí com muita coisa acontecendo. Vai estar lá no EEP Vai abrir proposta, vai Ótimo. abrir inscrição para número, para espetáculo, para workshop, vai ter mesa de debate. Vai ter muita coisa acontecendo. Maravilha. Ótimo. O Largo Paissandu, o Centro de Memória do Circo, não poderia ter uma melhor localização, né? O Largo Paissandu era o lago onde se encontravam, né, os artistas. Café dos artistas, o famoso café. É histórico isso. Que iam lá às segundas-feiras para arranjar trabalho, né? Quem tá precisando aí do... Era o WhatsApp da época, né? O WhatsApp da época. Porque as pessoas se comunicavam, recebiam até carta de familiares que estavam em circo em outro estado. Né? Comunicação. E a gente mantém essa tradição. E o Piolim teve o circo ali, né? Exatamente. Sim, consagrado na Semana da Arte Moderna. Tanto que tem aquela ruazinha, Abelardo. Tem um ao hotel, lado bem em frente à igreja ali. Rua Abelardo Pinto, né? Abelardo Pinto era o nome do Piolim. Exatamente. Grande Piolim, maravilhoso. Gente, obrigado. Obrigado. Papo bem gostoso. Sempre bom voltar aqui. Legal. Obrigado. Obrigadão. Estamos sempre nas ordens aqui. Não esquece da gente. Não faz que nem o Cleiruac. Vem, Cleiruac, vem. Que pena, o programa está no fim, mas semana que vem a gente volta. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Essa entrevista vai ficar guardada lá no YouTube forever, para sempre. Obrigado a todos e até a próxima. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa não tem bola pra vizinha, não se fala do ali, nem se liga pra Candinho. Na minha casa não tem bola pra vizinha, não se fala do ali, nem se liga pra Candinha. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa ninguém liga pra intriga, todo mundo xinga, todo mundo briga. Na minha casa ninguém liga pra intriga, todo mundo xinga, todo mundo briga. Macumba lá na minha casa tem galinha preta, azeite de dendê. Mas ladainha lá na minha casa tem asa bonitinha, canjiquinha pra comer. Uma ladainha lá na minha casa tem asa bonitinha, canjiquinha pra comer.